Boa noite. Estamos iniciando o programa Cresce Brasil, que é uma realização do PNBE, Pensamento Nacional das Bases Empresariais. Esta noite nós estamos recebendo o Emerson Capaz. Boa noite, Emerson. Boa noite, Roberto. Prazer estar com vocês aqui. O Emerson Capaz, ele tem uma empresa de consultoria empresarial, a ALEC, e também ele agora está no Instituto para Desenvolvimento do Varejo. Com o Emerson, nós vamos falar sobre carga tributária, a mudança da legislação da tributação e vamos também falar sobre responsabilidade social das empresas e a responsabilidade política. O que nós precisamos trabalhar sobre esse assunto de uma responsabilidade política para os empresários? Emerson, o que você teria para me contar sobre essa área de consultoria que você está fazendo? Bom, Roberto, isso é um trabalho que eu venho fazendo há mais de um ano e pouco, a partir de uma experiência que eu tive não só acumulada na área executiva do governo, como membro do governo Covas de 94 a 98, área empresarial. Você foi secretário, o Emerson foi secretário da indústria, né? Fui secretário de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, e de 94 a 98. Aí depois fui eleito deputado federal, fiquei até 2002 na Câmara, no Congresso Nacional, e ao acumular essa experiência, tanto na minha empresa, no setor de brinquedos, que até hoje ainda sou sócio do setor da empresa familiar criada pelo meu pai, que é a Elca Plásticos Limitada. Então, além dessa experiência empresarial, governo e legislativo, isso me dá uma visão de poder ajudar todo o segmento empresarial e até entidades do terceiro setor através de uma consultoria. Foi por isso que eu criei essa empresa e hoje estou fazendo um trabalho de repassar uma boa parte dessa experiência para empresas na área do varejo, da indústria, segmentos, consultoria sobre governança, planejamento estratégico, hoje uma questão crucial para as empresas no Brasil, tentar definir o seu planejamento estratégico para médio e longo prazo. E isso tem me dado uma possibilidade de interlocução muito interessante com uma visão política, que é difícil o empresariado ter a visão hoje do que está acontecendo no Brasil em relação ao Congresso Nacional, em relação ao Executivo, poder alinhavar o caminho dessa empresa com um pouco dessa visão estratégica. O Emerson, e dentro desse aspecto de visão estratégica, como é que nós estamos hoje com essa mudança ou a reforma tributária que o governo está costurando, conversando, amarrando essa reforma tributária? E os comentários do governo é que isso vai ser uma coisa muito boa para os empresários, para os médios, pequenos empresários. Como é que você vê essa reforma tributária, Emerson? Eu, pessoalmente, estou bastante preocupado. Eu acho que existe aí em discussão na sociedade, até pela urgência que nós temos de fazer uma reforma tributária, o governo, de uma forma ou de outra, acabou se aproveitando dessa tese de que é necessário, e é mesmo, fazermos uma revisão dos tributos no Brasil, e está apresentando uma discussão sobre uma reforma tributária que, a princípio, parece simplificadora, de unificação de impostos em dois grandes blocos, um IVA federal, que é um imposto sobre valor adicionado, cobrado pela União, e aí ele englobaria IPI, PIS, COFINS e todos os impostos federais, e um imposto no nível estadual, chamado IVA estadual, que englobaria ICMS, ISS e os impostos no âmbito dos estados e dos municípios. Isso daí, o Emerson, me parece uma coisa muito interessante, porque realmente essa carga, esse número de impostos que nós temos no Brasil, acaba trazendo um ônus para as empresas de ter uma série de pessoas trabalhando só para cuidar do imposto, né? Não, e é verdade. Hoje, a grande tese é a tese da necessidade de você simplificar. O problema é que uma unificação desses impostos na área federal e na área estadual, do jeito que o governo está propondo, apesar de parecer simplificadora, ela vai complicar muito para uma boa parte das empresas e dos segmentos que hoje pagam os seus tributos já. Vou dar um exemplo no âmbito, só discutindo a questão do IVA estadual, que substituiria ICMS e ISS e os impostos no âmbito dos estados e municípios. Primeiro, os municípios começaram a chiar.
e falaram, olha, se tirar o ISS do município, nós não temos como, é a única fonte de arrecadação além do IPTU, e já estão pressionando o governo falou, não, mas nós temos uma saída, nós vamos criar o IVV. Então já não é mais só o IVA federal, o IVA estadual, vai aparecer o IVV. O que é o IVV? Imposto sobre vendas no varejo, cobrado pelos municípios para substituir o ISS que vai ser incorporado no IVA estadual. Não, mas aí vai aumentar mais pois é, a carga aí tributária. Você tem um novo imposto e com um grande agravante, que você, quando você tem o ISS, é um imposto sobre serviços, cobrado pelas prefeituras, estruturado já hoje, e o IVV é cobrado no varejo, que é massificado, sem controle, você não tem como, a capacidade de sonegação de um imposto como esse, que é igual ao sale tax, é o imposto americano vendido na ponta do varejo, você fala, olha, tira o imposto e acerta sem nota e acabou, morreu o imposto na hora. Então, existem complicadores nessa proposta que não estão sendo levados em consideração, porque a discussão é, nós vamos só ter 3. É um IVA federal, então um IVA estadual e agora esse IVV. Não, mas não é bem assim. Por quê? Na hora, por exemplo, de unificar um ICMS de uma empresa, de um segmento, vamos supor, combustível, que tem várias alíquotas em vários estados. São Paulo, o álcool, por exemplo, aqui é 12%. Em Minas Gerais é 25%. E você vai unificar tudo isso numa alíquota única. Sentam-se os estados à mesa para, bom, vamos ver qual vai ser então a alíquota do álcool única no nacional, 2 ou 3 diferentes estágios. É óbvio que ela não vai ser a alíquota média, ela vai ser a alíquota máxima, porque o estado que cobra 25 não abrirá mão dos 25 que ele já recebe hoje numa tributação de combustível que é crucial para aquele estado. Isso vai acontecer com energia elétrica, isso vai acontecer com segmentos como alumínio, aço, brinquedos, qualquer que você imagine tem uma quantidade infindável de alíquotas em vários segmentos e em vários estados. E esse é o problema da tributação hoje no Brasil. Então, nós vamos levantar, eu digo, nós, o Instituto para o Desenvolvimento do Varejo e vários outros que estão começando a se mobilizar em cima dessa tese, nós vamos levantar essa preocupação e discutir abertamente com vários outros segmentos o que é melhor para o país. Fazer uma reforma que a princípio parece simplificadora, mas vai piorar, com risco inclusive de você, lá na frente, por não conseguir arrecadar o que você arrecadava, ter que criar novos mecanismos de tributos. Por exemplo, o Super Simples, que agora foi um certo avanço, ele desaparece nessa proposta porque ele não tem mais sentido se você tiver só um IVA federal, um IVA estadual, e não tem por que ter o Super Simples. Ou seja, todos vão ficar iguais. A ideia era... Independente de ser uma empresa pequena, grande, vai média... pagar com alíquotas, uma alíquota média única, modal, com 3, segundo, se eu não me engano, 3 níveis acima, 2 níveis acima, 2 níveis abaixo. E ainda o Estado, pelo que o projeto preconiza, permite algumas exceções no âmbito dos estados. Alguns estados poderiam ter algumas exceções em segmentos que lhes interessam. Então já começou a abrir um leque de alíquotas novamente, como foi a história inicial do ICMS lá atrás. Então eu queria salientar, às vezes, alguns empresários que estão nos ouvindo, às vezes pessoas que percebem e falam, puxa, que bom, vai simplificar, vai facilitar a minha vida, vai ser uma coisa ótima, 2 impostos, 3 impostos. Não é bem isso que está em jogo. E tanto é verdade que o governo evitou essa discussão e vai encaminhar o mais rápido possível esse projeto para a Câmara dos Deputados. O Emerson, e hoje, como é que nós estamos? Então, hoje a Sem discussão... essa reforma tributária, hoje, como é que está a tributação para o varejo? É uma coisa que é igual, alta, porque hoje em dia tem aquela nota fiscal eletrônica, que vai ajudar muito, é um grande avanço. Evitou ou eliminou a fraude. Então, aí, Roberto, é o seguinte, ela está sendo introduzida ainda, é um grande avanço a nota fiscal eletrônica, é uma mudança importante para evitar a chamada nota plastificada, ou rasgar nota, ou nota que vai e volta. Isso corta muito, só que ela está sendo introduzida, em alguns segmentos ela ainda está em teste, e ela vai vir com o tempo. Nós não estamos nem conseguindo absorver mudanças importantes como essa, mudanças como o Super Simples, o Simples que já significou para muita gente uma boa capacidade de sair da informalidade
entrar na formalidade. Tudo isso foi um avanço. E nós precisaríamos fazer. Você me perguntou como está hoje a situação. A carga tributária para nós é alta. Para nós cidadãos, para nós empresários, para nós consumidores, ela é alta. Agora, por que ela é alta? Essa é a pergunta que nós devemos nos fazer. Ela não é alta porque existe uma vontade do governo de cobrar sempre mais. Ela é alta porque o Estado é grande no Brasil. Nós temos um Estado que não cabe no país. O Estado é acima da sua capacidade de atender a demanda que deveria ser a demanda adequada daqueles que podem pagar tributos no Brasil hoje. Então, a nossa pergunta correta deveria ser qual é o tamanho e que qualidade de gasto público eu quero ter para saber quanto eu tenho que arrecadar por esse mesmo gasto que eu quero receber. Nós estamos sempre discutindo um pouco o caminho inverso, que é a ponta do iceberg, que é onde dói para nós, que é quando o governo arrecada. Mas esquecemos que o governo arrecada porque ele gastou, em grande parte, gastou mal. Estamos vendo agora na saúde isso. Gastou mal, com um déficit enorme na saúde em todos os hospitais aí, atendendo pessoas no corredor, crise, apagão na saúde, apagão na infraestrutura, apagão na energia elétrica. Ou seja, o governo arrecada quase 40% do PIB e não sabe gastar esses recursos. Então a nossa grande discussão, e essa é uma coisa que me incomoda já há alguns anos, deveria ser como é o orçamento da União, dos estados e dos municípios, da cidade onde eu moro, do estado onde eu moro. Eu deveria discutir como empresário isso. Eu sei discutir orçamento, porque eu vivo do orçamento na minha empresa, eu sei como é isso. Eu deveria me envolver mais com esta tese e deveria discutir o orçamento público, eu deveria ir atrás do gasto público e da qualidade do gasto. A hora que eu começar a discutir, colocar esse dedo na ferida do gasto público, o governo vai dançar miúdo, porque ele vai perceber que nós estamos entrando exatamente numa seara que ninguém nunca controla e que para ele é muito bom que não haja esse controle no gasto público. Mas aí, o Emerson, eu vejo o seguinte, que o governo, ele vem cada vez mais abrindo mão na área, ou colocando mais recursos, abrindo mão dos recursos do executivo, por exemplo, para o legislativo, para o judiciário. Cada vez ele dá mais dinheiro para essas representações da nossa sociedade. Por exemplo, cada vez mais o vereador tem mais funcionários diretamente ligados a ele, cada vez mais ele tem mais recursos para gastar com gasolina, com isso e com aquilo. Isso é sempre aumentado, ou seja, o governo está indo na contramão disso que você falou. Pois é, e está indo por quê? Porque nós não estamos efetivamente controlando essa distribuição, por exemplo, dos recursos para o judiciário, para o legislativo, porque quem administra tudo isso é o orçamento da União Federal. Se você olhar a Comissão de Orçamento da Câmara, né, a Comissão de Orçamento é uma das comissões mais herméticas, mais difíceis de algum estrangeiro, entre aspas, ou de alguém que não faz parte daquele métier, conseguir entrar. Eu vi isso como deputado. E de um partido que era o PSDB e que você tinha uma certa representatividade na época do governo Fernando Henrique Cardoso. Eu não conseguia discutir dentro da Comissão de Orçamento as coisas que eu gostaria de discutir. Então eu vejo que essa chamada caixa preta dos gastos públicos e, além disso, essa dificuldade de você mexer nesses gastos. Agora, por exemplo, nós estamos vendo uma comemoração do governo que está ampliando o Bolsa Família. Né? O governo vem comemorando a ampliação para outras faixas, para outras rendas, para aumentando, quando na verdade isso não é uma comemoração, isso é um retrocesso. Aumentar o Bolsa Família, ter mais gente recebendo o Bolsa Família é ruim para o Brasil, não é bom, porque eu estou dando mais salário indireto, ou seja, mais assistencialismo para uma pessoa que não consegue trabalhar e que recebe uma, entre aspas, dádiva do governo no Bolsa Família. Ele é bom para as pessoas que não conseguem ter renda, lógico. Agora, comemorar que você está ampliando isso não é uma coisa boa. Nós temos que comemorar a criação de emprego, das pessoas irem trabalhar com carteira assinada.